Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus a todos os irmãos, irmãs que de alguma maneira recebem o podcast. Além do podcast, eu vou mandar anexado. Tem alguns erros, correções, mas tudo bem. Releve, eu estou diretamente já falando as correções, as que eu percebi. Se tiver mais alguma, me perdoe. Eu também estou muito afônico ainda, né? Essas viroses frequentes, né? Eu tomo um remédio, se Deus quiser, logo estarei. Hoje eu fui trabalhar, mas voltei, me achei melhor. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Essa semana tem várias reuniões na igreja, Gateway, com algumas pessoas que me falaram. Né? Temos o Nefão. Como sempre dizemos, o podcast não é um sermão, é apenas uma ajuda, um apoio ao irmão, à irmã, ao pregador, ao pregador, e também a nossa reflexão, nossa meditação semanal. É bom a gente ler, mas também é bom a gente assistir, ouvir, receber, né, direto. E podcast é uma facilidade direta se a gente quer meditar nessa semana, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, né? Vamos sempre fazendo. Estamos na 26ª semana, desde que começamos esse tema, dezembro de 24, assim, vamos até o final do ano, né? Mas junho a gente vai mudar o tema que está na família e vamos voltar a outro tema mais específico do tema. Nunca desista, prossiga. Um pastor do Japão me mandou, um amigo nosso, gostou muito do tema e disse que ele ia usar lá. Eu falei para ele, deixe Deus te usar, meu vaso. Né? Nossa agenda da semana, pode ler. Dia 3, pastor Raimundo Neto prega, pastora Tatiane dirige, pastor Raimundo Neto faz o dízimos e oferta. Dia 5, né, pastora Mirlane prega, pastora Francisca dirige, pastora Francisca faz o dízimo. Verifique com a pastora Francisca, ela está estudando faculdade, não sei se ela vai poder, viu, Adriana? E se a pastora Mirlane agendou, porque ela mora do outro lado da cidade. As dificuldades, eu entendo, mas confirme, por favor, os nomes, para a gente não ter surpresas. Eu peço a Adriana, o pastor Bruno, o pastor Moisés, e fale pessoalmente. Domingo pela manhã, quem dirige é a pastora Vera, 8 horas da EBFD. À noite, provavelmente, eu não sei se vão poder pregar, mas o pastor Moisés e eu já estão atentos. Pastor Evimar dirige, pastor Bruno faz o dízimos e oferta. Falamos agora no podcast anterior, essa é a nossa presença. Estamos no meio do ano, primeira semana de junho. Chegamos praticamente nos 6 meses já do ano de 2025. Conforme a Bíblia, o tempo se abrevia numa velocidade descomunal, né? O vermelho é a presença geral de líderes e pastores da EBFD. Nossa meta é 77, e a gente está com a média aí de 60, 50, 62 a média do ano. Ainda não atingimos o número de 77 pastores presentes nos nossos cultos, e a preto são os cultos domingo à noite e pela manhã. Veja que os cultos caem muito a presença. À noite, durante a EBFD, temos uma participação muito boa, mas à noite, nos cultos, temos uma presença baixa, bem diferente. Metade dos líderes e pastores que vêm no culto da EBFD vem no culto à noite. É um número que nós, pastoras, peço a sua ajuda quando você fizer seu nefão, a sua reunião. Aliás, poucos pastores fazem nefão. Eu estou fazendo com os irmãos, para os irmãos fazerem, eu vou marcar. Quero participar do nefão de cada pastor, eu vou programar com os irmãos. Cada mês eu vou estar indo no nefão de um ministério que eu gostaria de falar. Não só estudar a Bíblia, mas aproveitar e falar com todos do ministério. Precisamos resgatar as coisas práticas boas, que faz parte da visão, como o Nefão com o seu ministério, para darmos ênfase à presença, à participação do culto. Outra coisa que nós percebemos, não sei se você percebe, o número de pessoas que tem no encontro de Nefs é superior ao número de pessoas que vêm aos cultos. Isso quer dizer que nem todas as pessoas, generalizando, que estão indo no seu Nef estão indo para o culto.
E aí é um problema. Por quê, pastor? Porque o Nefs não consolida. Ele tem uma boa atuação no discipulado inicial, mas a consolidação, não adianta só o discipulado sem consolidação. Você entende isso? A consolidação é a solidificação, é o amadurecimento, é o crescimento, é o desenvolvimento novo da pessoa que está sendo discipulada. Se ela não cresce, ela fica raquítica, e ela fica, como Paulo fala no capítulo 3 do livro de 1 Coríntios, fica bebendo leite, nunca vai comer, nunca vai crescer, nunca vai andar sozinha, vai ficar dependendo da tua cesta, da tua passagem, e ela mesmo não vai aprender a servir. Por isso que a igreja tem o papel de consolidar, que Nefs nenhum e Cero nenhuma faz. Por isso nós precisamos trazer. Como eu falei agora há pouco, aqui está a presença por mês de cada ministério, inclusive o mês de junho que está começando agora o mês, né? A média, uma média para esse número você vê, depois conforme os dias vão passando, ela vai aumentando essa média normal, né? Tem uma meta aqui diferente, 120, estamos ainda em 110, estamos atingindo, agora vamos para 120 e vamos, o número de pessoas participando do módulo, aqui estão todos, não só líderes, todos que vêm para a MFD, todos que vêm para o culto, a gente acaba somando aqui nesse número. Também aqui estou mandando para os pastores, chamando a sua atenção nesse bom sentido. Estou mandando, enviando, vou mandar anexo a presença de todos os pastores, dos discípulos de profetas. Presença é fundamental para a consagração, com exceção os que trabalham à noite, os que estudam à noite, né? Esses doentes, a gente releva, né? Esses pastores não podem, né? Perdemos semana retrasada o pastor Rudinaldo, tinha grande dificuldade de vir para o culto, trabalhava à noite, né? Mas a oportunidade de servir é muito curta, irmãos. O Senhor aprove levá-lo, ele não pode estar mais no nosso meio. E nós temos ainda a oportunidade. Veja a presença de cada pastor do seu ministério, você conhece o nome dele. Verifique o nome do discípulo de profeta, do pastor, da pastora, que está exaustivamente ausente, né? Inclusive dos consolidadores também, né? Por exemplo, e essa percebe-se que muitos pastores, a presença é muito baixa, de alguns pastores, né? Vem, alguns, repito, são doentes, de alguém, mas alguns abandonaram. Não adianta a gente consagrar pastores que abandonaram o ministério. Não querem mais. Eu chamei alguns para Gateway, uns 10 ou 15 que são mais ausentes. Eu vou mandar para você, pastor, a relação dos mais ausentes. Alguns a gente percebe que eles estão na igreja, mas esquece a presença. Mas eu estou falando daqueles que fisicamente não estão. A gente está lá no culto, a gente vê quem está, quem não está. Eu marquei Way, 2 ou 3, 4, acho que 5 pessoas, sinceramente. Aceitaram, os outros não aceitaram. Entendo. Os que já foram pastores no passado, tem que marcar de novo. Para tentar conversar. Eu vi, neles não há interesse. Se não há interesse, marquei Way. E se eles não vieram no Way, então a minha reflexão aqui, em setembro, na consagração, não adianta você relacionar o nome dele, o nome dela, o pastor. Né? Não seja emocional, eu gosto de emocional. A gente não pode tomar decisão por emoção só para contar a relação dele e dela. Não vem, não ajuda, não participa. Como líder, pode vir à igreja, continuar adorando quando quiser, quando achar por bem, mas como pastor não consta. Então, já vou lhe dizer, antes da gente ir da consagração, pastores que não serão consagrados. Marquei Way, 3 vezes já não aceitado. Agora em junho eu vou estar conversando. Vou tentar ainda insistir, conversar com eles. Se eles não vierem, não tem interesse, entendo e respeito, até Deus respeita quem vai. Não é o caso aqui, mas quem vai para o inferno, Deus respeita, mesmo sabendo que o inferno não foi feito para eles. Amém?
Muito bem, sua presença nos cultos da semana é muito importante. Você que vai ao culto, eu sei que alguns não têm a disciplina, tenha a disciplina de marcar a sua presença. Chegou na igreja, marque sua presença. É rápido no link, pedir lá na igreja para colocarem a vista lá da visão, mas né, eu ainda tive tempo para eu ver pessoalmente, mas eu não vou ver. Já pedi, mas alguns. Participe da sua igreja. Trabalhe em prol dela. Isso enriquece o nosso espírito e glorifica o nome do Senhor. E as nossas vidas são acrescentadas dádivas de Deus. Por isso, participe, faça a sua presença dentro do culto. Nossas programações eu não vou repetir de novo, dê uma lida. Final de julho vai ter uma mudança depois do dia reunião ministério de julho, vai ter o aniversário da igreja. Está aqui marcado 48, não vai ter. Eu estou ajustando ainda, mas até o dia 20 de julho, então eu já citei agora nossas principais programações da igreja, como o NEFES na próxima sexta-feira. Eu falei, inclusive, temos sentido a falta de alguns pastores que nunca foram. Eu vejo que alguns pastores são todos, graças a Deus, têm grande dificuldade de estudar a Bíblia. Eu fico olhando quando a gente começa a explicar a Bíblia para eles, parece que eles estão com comichão no rabo, não têm paciência, não gostam, ficam irrequietos, incomodados. Esse cristianismo só de oba-oba, de bababá, de emocional, sem Bíblia, é pífio, insignificante, não leva ninguém para o céu. Um cristianismo que não está preparando você para as provas e lutas desse mundo. Estude a Bíblia. Alguns amam, a gente fica falando, eles prestam atenção, recebendo perguntas. Outros arranjam qualquer motivo, razão. Alguns não podem ir em trabalho, estudam. Mas outros arranjam qualquer motivo e Deus está vendo, não sou eu. Estou só falando, expressando os meus pensamentos, elucubrações. Sexta-feira, no Espaço MIPBAN, 19h30, depois tem aquela confraternização, nossa comidinha, né? Às vezes eu levo sorteio, eu não quero acostumar as pessoas a ir por causa de sorteio. Quem devia fazer sorteio era a igreja, não sou eu. Mas a igreja está ruim das pernas. Pela nossa má administração, estamos trabalhando nisso. Né? Mas quem devia fazer sorteio era a igreja, não o pastor da igreja. Né? Esteja sexta-feira, e dia 27, 28 e 29, final do mês de junho, agora, nossos 48 horas de oração. 2 dias ininterruptos na presença de Deus. Orando, clamando, começar na sexta e termina no domingo, se Deus nos permitir, dia 29, no finalzinho do mês. Maravilha! Não? Logo, logo vou mandar os horários para você reservar. Também não deixe de fazer a sua inscrição no seu NEFES. Está no boletim da igreja, isso aí que eu escaneei, tirei um print screen no boletim da igreja. Leia o QR Code, basta usar o seu celular e ler. Está aqui perto para aparecer lá. Basta usar o seu celular e ler o QR Code e escreva seu NEFES. Se já está escrito, amém. Se ainda não está escrito, que tem 50 NEFES, não houve alteração. Eu acho que tem mais, mas alguns pastores e pastoras não ajudam, peça sua ajuda para que escreva não só o Ministério do MES, mas que nos ajude nesse mistério e nessa atividade. Também temos o Dia do MES já marcado dia 19 de 7, 23 de 8, 13 de 9, dia 11 de 10. Nosso Dia do MES se encerrando lá na base do ramal do Rio Preto da Eva, um dia todo evangelizando, vivendo o MES, como o Senhor Jesus nos ensinou pela sua maravilhosa e bendita palavra do Senhor. Nosso tema, nunca desista, prossiga, tendo a família como um projeto indissolúvel. Aqui foi o tema de quinta-feira e o tema de terça-feira, tema de quinta-feira. Ministração de quinta-feira, não cultive o ódio em sua família. Aprenda, né? Claro, né, pregador, pregadora, irmão, parece que está programado uma pastora Mirlane,
Nossas famílias, muitas, não são todas, graças a Deus, mas muitas ainda existe muito ódio, muita falta de perdão. Muitas disputas, muita mágoa. Lugar da família é um lugar de bênção. E essa é uma boa oportunidade para liberarmos perdão daqueles que já foram, os que estão vivos, os que já estão com o Senhor e estão em glória. Então, não cultive ódio na sua família. Aprenda a perdoar. Muita gente magoada, ferida com o pai, com a mãe, com o irmão. Muitas coisas ruins aconteceram. E o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32 diz: toda amargura, e ira, cólera, e gritaria. O que é gritaria? Vai lá, pregador. Vai procurar o que é gritaria. E gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração, ao ler a palavra bendita e maravilhosa do Senhor. Não cultive ódio em sua família. Pode até estender a igreja, né? Aprenda a perdoar. São versículos que fazem parte de uma exortação, de um comportamento cristão, enfatizando, diz o apóstolo Paulo, a importância de evitar atitudes negativas, ruins, dentro do relacionamento, principalmente da igreja e da família que estamos falando. E abraçarmos a bondade e o perdão, que são atributos e qualidades divinas. Às vezes nós cultivamos ou preferimos cultivar coisas ruins e não coisas boas para as nossas vidas. O texto aponta para as atitudes negativas que devem ser removidas ou trabalhadas. A gente fala assim, removidas como se fossem fáceis. Às vezes eu sei que não é fácil, mas devem ser trabalhadas. Para quê, pastor? Para que elas sejam removidas, retiradas, ou amenizadas, ou apaziguadas dentro do contexto da Bíblia, da vida do cristão, como a amargura, a raiva, a cólera, as gritarias. O que é gritaria? Olha aí, irmão. Não é gritaria sobre gritar, né? Blasfêmia, aquelas práticas, né? Na prática, agressões, às vezes até física, porque aqui não é atrever, mas às vezes existem. Essas atitudes representam, caracterizam a falta de amor. E a falta de amor e perdão é a ausência de presença de Deus, princípios de Deus, direcionamento de Deus, né? Com respeito aos outros, principalmente com a família do Senhor, conforme Deus nos ensina. A Bíblia indica que a raiva, o ódio, é uma obra da carne, um hábito da velha maneira, da velha natureza de viver, e que deve ser abandonada e deixada pelo discípulo de Cristo. Aí eu botei Efésios 4. Aliás, aconselho ao irmão a ler todo o capítulo 4, versículo 22 a 24. Este versículo contrasta com o anterior, apresentando as atitudes positivas, benéficas, qualidades divinas que o discípulo cristão deve abraçar e buscar desenvolver como vida aperfeiçoada na presença maravilhosa do Senhor. A exortação que Paulo descreve aos cristãos para que sejam benignos, compassivos
e aprendam a perdoar as brigas, as intrigas, as diferenças, como Deus perdoou em Cristo. E coloco aqui alguns textos de Mateus, eu os repito lá na frente para você. Este versículo também, principal de Efésios 4:31, reforça a importância do perdão, demonstrando a bondade e o amor de Deus por nós. Deus também olhou para nós como miseráveis pecadores e liberou a abundância do seu perdão, da sua bondade e amor por nós, e a necessidade de replicarmos esse mesmo comportamento que recebemos de Deus na nossa vida, em nossas relações com os outros. Nós aprendemos com Deus, recebemos de Deus e distribuímos com os outros, ou aplicamos com a vida dos outros. Boto Lucas 17:3-4, aconselho a pregadora a ler. Em outras palavras, os versículos são um chamado à ação e à iniciativa, à transformação da vida e das atitudes de um verdadeiro homem e mulher de Deus ou cristãos, removendo as coisas que os afastam de Deus e também dos seus semelhantes. E ao mesmo tempo, cultivando as virtudes, aquelas boas qualidades e boas virtudes que nos aproximam do amor, da graça, que provém do céu e de Deus por meio do seu Espírito Santo às nossas vidas. Em outras palavras, estou dizendo, quando nós cultivamos o perdão, nós eliminamos as práticas e atitudes do inferno que nos cercam e tentam dominar a nossa vida, e nós nos enchemos dos ensinamentos das verdades de Deus que provém do céu, de Deus e do próprio Espírito Santo, quando nós tratamos de perdão. Aprendemos que o exemplo de Deus, que perdoar em Cristo, serve como inspiração para os seus discípulos, também como recebemos de Deus a perdoarmos os problemas de dentro da nossa família e os atritos que surgem, não guardando-os dentro do nosso coração, mas aprendendo a perdoar. Palavra maravilhosa, viu, pregador? Você pode aprofundar aqui, dar exemplo, eu estou só citando. E claro, você vai estudar a Bíblia. O perdão é uma qualidade divina que precisamos cultivar e lutar para praticar em nossa vida, nesse mundo, sabendo que essa atitude, ao realizarmos o perdão, sempre nos levará próximo, mais próximo do Senhor, da sua palavra, do seu Espírito. O texto que lemos: toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós, e arrependida em nome de Jesus. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Maravilha, aprenda a liberar o perdão. O perdão sempre nos fará melhores, ali faltou um Szinho, do que somos na atualidade. Sempre o perdão nos fará pessoas melhores. Por quê? Primeiro, porque o perdão nos faz mais parecidos. Quanto mais eu perdoo, mais a minha vida fica parecida com o Senhor. E a Bíblia nos motiva a parecermos com Deus, porque eu sigo a Deus. Segundo, o perdão produz benefícios emocionais. Isso aqui não são citações, são pesquisas. Quem perdoa tem redução de estresse, redução de ansiedade, fortalecimento do autoestima, redução dos sintomas de depressivos, melhora na qualidade do sono e sempre nos faz pessoas promotores de esperança, isto é, acreditamos que algo melhor vai acontecer em nossa vida. Eu falei rápido, sabe, pregador, irmãos, como o perdão é benéfico e não perdoar como é maléfico. Isso quer dizer, quem não perdoa tem muito estresse, tem muita ansiedade, tem baixa autoestima,
tem sintomas profundos de depressão, dificuldades de dormir, e é uma pessoa negativa. Já viu aquele personagem do Papai Smurf? Que eu odeio esse dia. Uma pessoa rancorosa. Dá uma estudada. Terceira, o perdão promove pela liberação do perdão aos outros, aos nossos familiares. Também eu serei perdoado. Perdão gera perdão. Quem não perdoa nunca será perdoado. E esse foi uma palavra que eu nunca esqueci. Eu ouvi um dos meus discipuladores, pastor Nazário, grande homem de Deus. Eu conheci, já está na glória, ele é a esposa. Leia Mateus 6, 14, 15. Ele pregou isso uma vez na igreja Esperança. Você vai para a igreja Esperança. Eu sentava bem na frente. Quando terminou o sermão, eu corri perguntar para ele: é isso que o senhor falou? Ele disse: não foi isso que eu falei? Não, é isso que a Bíblia diz. Eu só perdoo, só serei perdoado quando eu liberar perdão para alguém que eu guardo a mágoa de si. Quantas vezes nós sofremos, viu, pregador, irmãos, porque nós não aprendemos a perdoar, porque nós não fomos completamente perdoados, porque nós não liberamos perdão. Leia Mateus 6, 14, 15. Perdão é um ato divino. Quando praticamos, ficamos mais parecidos e próximos de Deus, da sua palavra maravilhosa. Quando retemos o perdão, além de nos afastarmos mais de Deus, perdemos a oportunidade de sermos mais parecidos com Deus e experimentarmos uma condição experimentarmos uma condição reprovável diante do Senhor. Efésios 5:1. Sede meus imitadores de Deus, como filhos amados. Perdoar só nos traz benefícios e alegria e prazer. Sabemos que perdoar é um grande desafio. A vida cristã e o grande desafio é um grande desafio para vivermos diante da presença do Senhor nesse mundo. Completamente sem perdão. E que oportunidade para você ministrar a liberação de perdão. Maravilha. Deus abençoe.